gente muda, o mundo muda, a gente muda, o mundo muda, o mundo muda, a gente muda, o mundo muda. Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Cidadania e Meio Ambiente, diretamente do estúdio da TV Com o cenário mais ecológico da Baixada Santista. E hoje mais um tema relevante de importância vital, que é a questão do patrimônio histórico da nossa região. E hoje nós vamos receber a Bárbara Iga, do Museu de Arte Sacra de Santos. Bárbara, é um prazer enorme estar recebendo você aqui no programa. É um prazer, obrigada. Por favor, vamos sentar. Bárbara, você foi uma excelente recepcionista. Eu estive no museu, visitando o Museu de Arte Sacra de Santos, e você me explicou detalhadamente do ponto de vista histórico, do ponto de vista religioso, enfim. Você me deu uma aula sobre o Museu de Arte Sacra de Santos. Muito obrigado pela sua presença. E o que você poderia nos dizer, Bárbara, a respeito do início, né, daquele patrimônio maravilhoso, né? Antes de mais nada, Bárbara, o patrimônio está tombado em várias esferas, né? Então, o que acontece? O atual Museu de Arte Sacra, que foi inaugurado em 1981, é um complexo arquitetônico beneditino, composto pelo antigo mosteiro de São Bento e pela igreja de Nossa Senhora do Desterro. É um complexo datado do século XVII, sendo que a primeira construção foi a igreja de Nossa Senhora do Desterro, construída pelo mestre ferreiro Bartolomeu Mourão, que veio na jornada de Martim Afonso de Souza, por volta de 1530, 32. Então ele recebeu aquela sesmaria, aquele pedaço de terra, e construiu a igreja em devoção a Nossa Senhora do Desterro. Tanto é que o nome primitivo daquele morro é Morro do Desterro, não Morro do São Bento, como hoje em dia chamamos. E depois teve a construção do Mosteiro de São Bento, anexado à igreja, que foi construída a partir de 1650 pelos monges beneditinos da Ordem de São Bento. O que acontece? Essa família de portugueses doou à igreja e partes do terreno do entorno para esses monges, para que então construíssem o mosteiro. Só que não foi uma doação por simples gentileza, tiveram algumas condições, sendo que a principal era que quando essa família viesse a morrer, os membros deveriam ser sepultados na igreja. E assim foi feito. Então, a partir de 1650, iniciou a construção do mosteiro. Funcionou como mosteiro até a década de 40, porque a maioria dos monges eram alemães. Então, devido ao advento da Segunda Guerra Mundial, eles receberam uma carta de expulsão, só que por serem de uma ordem religiosa, eles não foram efetivamente expulsos do país. Então, eles foram transferidos de mosteiro, foram para o Mosteiro de São Bento de São Paulo. Certo. Então, desativou a atividade de mosteiro. Também o prédio, né, do antigo mosteiro funcionou como enfermaria de apoio para a Santa Casa de Santos no tempo das epidemias, e em especial entre os anos de 58 a 68, 1900, funcionou o Instituto São Vladimir, que era um internato que abrigava jovens refugiados russos. E em 1981, após um grande restauro do prédio, é que foi inaugurado o atual museu. E aí, como é que se deu o tombamento do prédio? Então, no caso desse complexo, ele é tombado pelos 3 níveis. Primeiro foi o IFAM, antigo SPAM, né, Superintendência, em 1948. Então, no caso, foi a instância federal que tombou primeiro o prédio. Tanto é que nessa época foi um grande pioneirismo, né? Eles foram tombando vários patrimônios do país. Depois veio o CONDEFAT, que tombou o prédio. E, por último, em 1990, foi o CONDEPASA, que é aqui o Municipal de Santos. Perfeito. E durante esse período todo que você colocou, somente no início houve aquela troca de interesses que você disse, então a família daquele que era dono da propriedade foi enterrada naquele local e mais nenhum outros não, né? Somente aquela família. Então, além da família, né, alguns monges que residiram no mosteiro foram sepultados na igreja. Aliás, um em especial, um desses monges, foi o Frei Gaspar da Madre de Deus,
né? Ele é muito conhecido no meio do ramo histórico, né? Porque ele, se não for, é tido como o primeiro historiador do Brasil, em especial sobre a história do Brasil e história regional, aqui da nossa região. E muitas dessas pesquisas foram feitas por ele lá no Mosteiro de São Bento, aqui de Santos, e ele foi sepultado lá naquela igreja em 1800. Então, muitas coisas que sabemos sobre a nossa história é graças às pesquisas do Frei Gaspar. E essas sepulturas continuam lá visíveis? Qualquer um pode ter acesso ou elas estão em algum lugar inacessível? Então, as ossadas continuam no terreno de dentro da igreja. Só que o piso, tiveram várias modificações naquele piso. Então, retirou-se as lápides, né, as placas tumulares. Algumas se perderam, outras foram postas nas paredes. Então, só dá pra gente ver algumas, né? Dá pra ver a do Frei Gaspar, em especial. Que é interessante, né? É bem interessante. E de outros monges. Da família de portugueses, não foi achada nenhuma, infelizmente. Tá. E uma curiosidade, Bárbara, você provavelmente cursa a História, né? Isso. Em qual universidade? Estou cursando na Universidade Católica. E como é que você chegou a ser monitora do Museu de Arte Sacra? Então, na verdade, isso faz um pouco de tempo, assim. Faz 3 anos que eu trabalho lá no museu. E eu sempre fui interessada, assim, pelo turismo, em saber a história das regiões, de onde eu vou. E eu fiz o curso técnico de turismo lá na ETEC Aristóteles, lá da Ponta da Praia. E daí eu cursei, e o meu TCC desse curso foi sobre o Museu de Arte Sacra. E o tema foi a importância do monitor em um atrativo turístico. E como lá estava um pouco precária essa questão do atendimento ao público, do monitor, do educador, aí o meu grupo escolheu o Museu de Arte Sacra como estudo de caso. Só que assim, na internet, fontes bibliográficas, era uma coisa muito escassa, limitada sobre o museu. Então eu ia lá sempre. Ia lá e perguntava, conversava com o pessoal da administração para saber, para ter conteúdo para o nosso trabalho. Claro, né? claro. E daí foi passando o tempo, aí me formei em turismo. E depois a Márcia, que é a coordenadora do museu, ela me ligou. Eu já havia me formado, passou uns 2 meses. Daí ela me ligou, ela falou assim, nossa, Bárbara, eu tô sem nenhum monitor, porque tinha um estagiário de história que se formou e saiu de lá. Então ela falou, olha, eu tô sem monitor, tô aqui desesperada e eu preciso de alguém, porque eu tô sem ninguém. A única pessoa que eu pensei, que me veio na cabeça foi você. Aí ela falou assim, olha, eu vou ver aqui com o pessoal da administração do RH, aí eu te retorno. Daí passou uns 4 meses. Eu falei, eu não vou ser inconveniente de ficar ligando e cobrando. Aí eu deixei. E eu fui cursar RI, Relações Internacionais. Fez assim, 2 semanas que eu havia começado o RI, daí ela me ligou de volta. Ela falou assim, Bárbara, vem aqui, segunda-feira que vem, aí já traz seus documentos. Aí eu fiquei surpresa, né, porque você imagina, passou um tempão, daí ela vem e retorna pra você, já falando, não, você vai começar a trabalhar aqui. Eu fiquei muito empolgada, muito animada. Eu falei, caramba, é uma coisa que eu gosto, arte sacra, religiosa. Foi uma coisa que eu estudei, aí eu gostei demais. Daí eu fui pra lá e comecei a trabalhar. Passou o primeiro semestre de 2013. E daí você vê que relações internacionais não tinha muito a ver com aquilo que eu estava trabalhando. E daí eu pensei em trancar a RI e começar a história. Até porque eu pretendo fazer museologia também. E daí eu comecei a fazer história e não... eu acho até que tudo que você tem feito, na minha modesta opinião, acho que está correlacionado. Né? É verdade. Porque a questão turística, Sim. a questão do patrimônio, a questão internacional, que pode ser ligada a turismo internacional em relação ao patrimônio nacional, estadual e municipal. Com certeza. Acho que tudo, história que você está fazendo, acho que tudo está interligado de uma certa forma e que está dando essa substância. E seu trabalho como monitora, eu reputo, né? Tive lá e atestei a qualidade do seu trabalho. Eu até gostaria de pedir ao Rodrigo que se pudesse colocar a foto da fachada do Museu de Arte Sacra, seria interessante.
para a gente continuar conversando, e já temos uma imagem desse patrimônio maravilhoso que a cidade de Santos possui, né, Bárbara? E que muita gente desconhece, infelizmente. Né? A gente precisava difundir mais, porque é cultura, é história, é tudo de importante como referência, né, da nossa vida como santista e como cidadão brasileiro, né, e de fundamental importância. E que a cidade é brindada por esse patrimônio maravilhoso. Muito bom, Rodrigo. Você pode até colocar outras fotos, temos mais fotos, né, Rodrigo? Eu queria que você falasse um pouquinho da igreja, Bárbara, que você, quando eu estive lá presente, me falou dos detalhes dessa igreja maravilhosa. Então, essa igreja de Nossa Senhora do Desterro, né? Tem missas todos os domingos às 11h30, então quem puder ir, fica um convite. Normalmente quem vai celebrar lá é o Frei Rosântimo. Uhum. E, no caso, essa igreja em especial tem o retábulo mor. Retábulo mor seria aquele altar central, né? O estilo dele é barroco mariano. Então não dá para ver pela foto, mas quem for pessoalmente vai conseguir ver com maior detalhe. Muito bonito, muito né? bonito. Ele é muito bonito. Então, barroco devido a essa riqueza de detalhes, a exuberância, ao douramento. E mariano por ter motivos, ornamentos, em devoção a Maria, a Nossa Senhora, né? Uhum. Já aqui é uma imagem de um dos ambientes expositivos do museu. Este é o salão principal. Sim, muito bonito, com muitas imagens, né? Isso, é onde tem as imagens mais antigas do museu, feitas entre o século XVI ao XVIII, de madeira e barro cozido. Daí tem duas imagens em especial, uma que é a de Nossa Senhora da Conceição, feita em 1560 por João Gonçalo Fernandes. E ela é tida como a primeira escultura sacra a ser esculpida no Brasil. Nossa, importância vital, né? Sim, a primeira, né? A primeira. E a outra é de Santa Catarina de Alexandria, especial principalmente para a história de Santos, né? Ela foi feita para a primeira igreja da Vila de Santos, que ficava lá no outeiro de Santa Catarina. E daí essa imagem foi jogada ao mar por corsários ingleses que haviam invadido a vila, e após 72 anos ela foi resgatada do mar. Então ela é tida como uma imagem milagrosa aqui para população da nossa região. Sem dúvida. Eu também vi lá, e você me mostrou muito bem, alguns trabalhos do Benedito Calixto, né? Isso. O museu tem 3 obras do Benedito Calixto, né? E muitas pessoas acham estranho. Falam, nossa, Calixto pintava para a igreja. Só que, na verdade, ele foi um artista do comércio, ele foi muito ativo, né? Então, ele pintava para a igreja, para a câmara, para particulares. As obras sacras estão nas igrejas. O museu tem apenas 3 obras dele. Muito bem, Bárbara. Eu vou te pedir uma licença, Bárbara, por um instantinho. A gente vai fazer um break. Em um minutinho só, a gente volta já já. Programação em reação, todos os dias, a 1h15 da tarde, ao vivo, com reapresentação às 11 da noite e à 1 da manhã. Eu espero você para debatermos os principais assuntos da região. Ação e reação, apresentação Augusto Capa de Casa. Espero você. Viu a placa? Tava de proibido estacionar, tava de deficiente. Ah, de deficiente pode? Ah, mas Não sei, na vaga de deficiente aqui. E deficiente pode? Não, não pode. Pois é. Mas era outra placa, né? Um minutinho só, tava entregando um currículo pra uma amiga que eu combinei de encontrar aqui pra um trabalho. Ah, então realmente foi mal. eu fiz 5 minutos aqui, eu já tô saindo com o carro. Já fiz a multa. Vou procurar um lugar pra fazer um xixi.
TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Bárbara, nós temos um quadro aqui no nosso programa chamado Os Olhos do Dono, que é um quadro voltado para as empresas da nossa região, para dar um apoio, para que elas tenham melhor desenvolvimento pessoal, melhor desenvolvimento na sua produção, enfim, um apoio empresarial que a gente está trazendo aqui para a nossa Baixada Santista, em especial para a nossa cidade. Então eu queria chamar a Fabiola Fiorentino com o quadro Os Olhos do Dono. Olá, Os Olhos do Dono está de volta e hoje para falar sobre energia elétrica. É um monstro aí, o que tem aterrorizado muita gente, muitas empresas. As empresas hoje elas têm um custo muito alto porque máquinas, equipamentos, ferramentas para manter tudo funcionando e acaba gerando um custo muito alto, né, Roberto? Como é que a tributária ela pode ajudar esses empresários que estão aí lidando com esses aumentos de energia elétrica mês a mês, com essas taxas crescendo sempre? O que você pode dizer que a realidade ajuda esses empresários? Fabiola, uma coisa interessante, o tema, o custo, né? A despesa com energia elétrica, ela é preocupante porque praticamente é a terceira maior despesa numa empresa. E a realidade tributária apresenta uma alternativa para reduzir esse custo de uma forma bastante inteligente através de uma compensação tributária. Quando se fala em energia elétrica, a gente sabe que há um grande desperdício e há também alguns impostos embutidos ali no custo da energia elétrica. E a tributária, ela consegue, através de um corpo técnico altamente qualificado, fazer um laudo, né, da empresa para que, através desse laudo, seja possível a gente fazer a compensação dos tributos, para que os contadores das empresas possam fazer a compensação desses tributos na hora de pagar os seus impostos, então reduzindo a incidência do valor da energia elétrica no seu custo e economizando automaticamente. Então, se você ficou interessado nesse serviço que a realidade tributária oferece para a sua empresa, acesse o site osolhosdodono.com.br e seja um associado. Até mais! Bom, Bárbara, na minha visita que fiz ao Museu de Arte Sacra, eu também vi uma foto e queria mandar um grande abraço ao nosso bispo, o Dom Tarcísio, né? Tem uma foto dentro do museu e que veio aqui, deu uma entrevista maravilhosa aqui com a gente também. Então, um grande abraço ao nosso bispo, Dom Tarcísio. E queria te perguntar, Bárbara, essa parte administrativa do Museu de Arte Sacra, como é que ela é constituída, né? Então, o Dom Tarcísio, ele é o presidente do corpo administrativo do museu, né? Daí, o presidente executivo seria o diácono Acácio Egas, e já a coordenadora é a sua esposa, que é a Márcia Egas. Então, eles que ficam mais a parte da administração direta do museu. E o museu sobrevive de que forma? Então, o museu, por si, é uma empresa independente, tem CNPJ próprio. Só que ele tem vínculos, parcerias, né? Então, tem um vínculo direto com a Cúria Diocesana, com a Mitra, a Diocese aqui de Santos, com a Sociedade Visconde São Leopoldo e com a Prefeitura. E o museu ele foi fundado por um decreto episcopal pelo Dom Davi Picão. Então, por isso que ele tem essa relação direta com a Mitra Diocesana, mas por si é uma empresa privada. Ah, sim, mas as pessoas que vão visitar o museu, eles contribuem com uma pequena quantia, né? Isso, no caso tem o ingresso de entrada, que é R$5, daí tem meia para estudantes, melhor idade, assim por diante. Só que o ingresso é uma das fontes de renda do
da empresa, né, do museu. Sim, por isso que quando eu estive lá eu fiz questão de pagar o ingresso, que é para colaborar com o nosso museu. Mas vocês recebem muitas escolas lá, vocês convidam, como é que é essa relação para a gente passar essas informações do museu para a sociedade? As escolas participam bastante lá? Então, principalmente escolas, né? O nosso maior público é escolas. Nível médio, terceiro Fundamental grau? 2 e médio, principalmente, né? Nós também recebemos Fundamental 1, mas principalmente 2 e médio. E o museu sempre desenvolve atividades educativas. Então, por exemplo, assim, foi planejada determinada atividade. Daí nós fazemos um convite para as escolas, né, dependendo do público. Então, essa atividade é voltada para adolescentes. Então, nós entramos em contato com escolas para... Olha, está tendo essa atividade, vocês têm interesse em participar, explica como é. Então, tem essa relação direta. Porque o que acontece? É importante essas crianças, esses adolescentes conhecerem a sua história, porque futuramente eles serão os adultos que vão visitar o museu. Correto. Seja o museu ou outras instituições culturais, né? Porque a gente vê hoje em dia, as pessoas vão visitar, conhecer lugares diferentes lá, em outros países, só que não conhece aqui da sua cidade, né, que está tão perto. É sempre assim, eu vou deixar para outro dia. Não, depois eu vou, tá tão perto. Aí quando você vai ver, nunca vai. É muito interessante ver pessoas assim, de certa idade, idosas, falam, olha, eu sempre morei aqui em Santos e nunca fui. E é uma coisa assim, maciça, muitas pessoas falam isso. Então, na verdade, a gente tem esse incentivo, esse estímulo com as escolas, justamente pensando no futuro dessas crianças, desses jovens. E quando essas escolas vão, também é cobrado o ingresso ou institucionalmente a escola tem uma atividade gratuita dentro do museu? Então, no caso, escolas da prefeitura municipal é gratuito, devido ao vínculo que nós temos com a prefeitura de Santos. Outras escolas pagam meia. Só que, por exemplo, tem 2 épocas do ano em que o museu é totalmente gratuito para o público em geral. Então, é em maio, que tem a Semana de Museus, que é onde se comemora o Dia Internacional dos Museus, que é no dia 18 de maio. Então, dentro dessa semana, da segunda semana de maio, é uma semana inteiramente gratuita. E na primavera dos museus, que é na 3ª semana de setembro, em que também é uma semana totalmente gratuita para o público como um todo. Então, Bárbara, parece que você estava me contando que nós vamos ter um evento no dia 14 deste mês, né? Isso. O museu tem a prática de sempre ter exposições temporárias. Então, dia 14 de novembro, que é no sábado, às 3 da tarde, 15 horas, terá a inauguração de uma exposição que chama-se Santos Devocionais, a Fé no Barro. Então, o que acontece? É uma exposição da Estela Ked. Ela é uma artista, ceramista. Ela é santista, agora está morando em São Paulo. E ela faz várias imagens utilizando o barro, em especial de Nossa Senhora, imagens marianas. Então, o que acontece? Essas peças do acervo dela estarão expostas no museu, bem como estarão à venda. A maioria das peças, das imagens, estarão à venda. E são imagens bem interessantes porque é um contato direto e representativo com a fé de cada um. Então, vou dar um exemplo bem básico. Ela faz imagens de Nossa Senhora pequenininhas no formato da mão, dos dedos. Então, você encaixa na sua mão e tem os formatos do seu dedo para rezar, enfim. E várias outras de vários tamanhos, com várias características diferentes. Então, terá essa inauguração no sábado, terá o coquetel de abertura e esse dia é gratuito. Normalmente, nos dias de abertura de exposição, nós deixamos em um dia gratuito, livre. E ficará até o dia 12 de dezembro. E também durante todas as quartas do período dessa exposição, terão oficinas de cerâmica, às 14 horas. É necessário que faça a inscrição. Inscrição prévia. Isso. Né? Então, para quem tiver o interesse, pode fazer a inscrição pelo telefone, que é 32 19 11 11, ou pelo e-mail do museu, que é adm@mass.org.br. Mas também, assim, quem aparecer de supetão não vai ficar de fora. É preferível fazer. E também não precisa levar nenhum tipo de material. E a oficina é gratuita também.
Mas e qual é a capacidade do evento, né, de participação? Tem um público já específico? Quantas pessoas vocês têm capacidade de atender nesse curso? Então, nessa oficina é preferível que tenham 15 pessoas. Isso a gente deixa a critério da Estela, né? Porque ela que vai ministrar a oficina, então ela falou, eu prefiro que sejam 15 até 15 pessoas, para ela conseguir ensinar. Então, por isso que a gente pede para estar fazendo essa inscrição. Então, é do dia 15/11, a visitação, até o dia 12 de dezembro, né? Isso. Agora, o curso, ele vai estar se dando toda quarta-feira, nesse período de tempo. Isso, dentro desse período da exposição. E sempre a inscrição é prévia, quanto tempo antes, para dar esse grupo de 15 pessoas? Por exemplo, se chegar um dia antes a pessoa fazer a inscrição, não tem problema. Só tem problema se ultrapassar os 15. Então, por exemplo, não tem como a gente saber exatamente. A pessoa pode ligar um dia antes e dar para se inscrever, como também, às vezes, pode ter estourado o limite de participantes. Agora, uma curiosidade, Bárbara. Os cursos de terceiro grau, tanto de história que você está fazendo, como de turismo, como é que está sendo esse relacionamento desses alunos daqui da nossa região e da cidade de Santos em particular em relação ao museu? Eles têm procurado o museu, porque eu acho que, eu não digo uma obrigação, mas eu acho que seria uma necessidade importante, né, de estarem visitando o museu, né? Isso. Então, eu também esqueci de falar, além do Fundamental 2, ensino médio, cursos superiores, alunos de cursos superiores vão visitar o museu, principalmente os cursos de arquitetura, história e design. Além disso, além de visitar como uma visita técnica, né, como um estudo do meio, também tem 2 estagiários no museu, um de história e uma de arquitetura, sendo que para o ano que vem virão outros estagiários também, de outros cursos. Só que como assim, é um museu, lugar histórico, tombado, aí tem essas 2 prioridades, né, que é a história e a arquitetura. Só que na verdade precisa de outras áreas, como engenharia, porque tem uns problemas estruturais no prédio. Enfim, precisa de uma série de profissionais de áreas diferentes para estar colaborando a manutenção do prédio. Mas, Bárbara, infelizmente, o nosso tempo terminou. Eu queria deixar a você em particular e ao museu e a todos os profissionais do museu as portas abertas do programa Cidadania e Meio Ambiente. Outras oportunidades a gente gostaria de receber vocês para a gente dar continuidade a esse conhecimento desse patrimônio maravilhoso e as suas considerações finais. Então, Nelson, em nome do museu e em meu nome, também eu agradeço muito pela oportunidade, foi muito bom estar aqui e poder falar para as pessoas irem conhecer o museu, né? Não só como meio de estudo, mas também como meio de entretenimento, de conhecimento. É muito importante isso para a nossa bagagem de conhecimento, bagagem cultural. Muito obrigada mesmo. Nós é que agradecemos. E você, telespectador da TV Com, do programa Cidadania e Meio Ambiente, na quinta-feira, ou seja, todas as quintas-feiras às 21 horas, com reprise às quartas-feiras às 10h30 da manhã. Um grande abraço a todos. A gente muda, o mundo muda, a gente muda, o mundo muda, o mundo muda, a gente muda, o mundo